nós vamos falar sobre calorimetria, parte 2. Calor latente, mudanças de fase e diagramas de fase. Os estados físicos da matéria são 3. Os 3 mais comuns no nosso dia a dia: sólido, líquido e gasoso. Existe um quarto estado ainda, que é o plasma. Porém, vamos falar dele daqui a pouco. No caso da água, que é a substância mais comum no nosso dia a dia, ela pode se apresentar em seus 3 estados ou fases com muita facilidade. Na fase sólida, as partículas, os átomos, eles não sofrem translação. Eles permanecem em uma única posição, mas nessa posição que cada um fica, eles estão constantemente vibrando. Geralmente se apresentam na forma de cristais, formando uma rede chamada rede cristalina. Já quando passa para o estado líquido, a fase líquida, os átomos eles ficam mais afastados entre si, um pouco mais afastados em relação ao estado sólido. Agora, os átomos possuem mais liberdade de movimento. Eles sofrem rotações, ou seja, giram em torno do seu próprio eixo, e pequenas translações em relação aos outros átomos. Na passagem do estado sólido para o estado líquido, a rede cristalina é desfeita. No estado gasoso, ou vapor, os átomos possuem maior liberdade de movimento, em altas velocidades. Eles agora possuem movimento de translação com velocidades bastante altas. Na quarta fase, que é o plasma, você tem um gás de íons. Na sua casa, você pode ver o plasma quando você acende o fogão. Quando aperta o botão e sai aquela faísca nada mais é do que plasma. Você pode encontrar plasma também na composição das estrelas, como o nosso Sol. As substâncias, quando passam de uma fase para outra, cada mudança de fase possui um nome. No caso do sólido para o líquido, nós temos a fusão. A fusão ela pode ocorrer de duas formas. Nós temos a fusão cristalina, onde é nítida a divisão ainda no mesmo recipiente das duas fases, da fase sólida e da líquida, como por exemplo, cubo de gelo dentro de um copo com água. E tem a fusão pastosa, quando você tem uma vela queimando. A parafina, antes de virar completamente líquido, ela passa por uma fase pastosa. Ela vira uma pasta para depois ficar completamente líquida. A mudança de estado de líquido para vapor nós chamamos de vaporização. Nós temos 3 tipos de vaporização. A evaporação, que é aquela que ocorre a qualquer temperatura acima do ponto de fusão. Ela envolve as partículas da superfície do líquido e ela é a mais lenta das 3. Contudo, essa velocidade pode alterar de acordo com a temperatura. A 30 graus Celsius, a evaporação é mais intensa do que a 10 graus Celsius, por exemplo. E a área exposta também interfere na velocidade da vaporização. Quanto maior a área exposta, maior é a velocidade da vaporização. Isso quer dizer que quando você vai colocar a roupa para enxugar, exposta ao sol, você tem a tendência de esticar essa roupa, porque você sabe que ao esticar aumenta a área. Aumentando a área,
a evaporação aumenta de intensidade. A calefação é quando você tem uma superfície bastante quente, com uma temperatura acima da temperatura de ebulição da substância, e gotículas dessa substância entram em contato com a superfície. Assim, ao entrar em contato, as gotículas retornam na forma de vapor praticamente instantaneamente. Isso é a calefação. Já a mudança de estado de vapor para líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. A mudança de estado de líquido para sólido chamamos de solidificação. E a mudança de sólido para vapor sem passar pelo líquido, nós chamamos de sublimação. E o caminho inverso podemos chamar de sublimação inversa ou cristalização. Isso ocorre com a naftalina, por exemplo. A naftalina que você coloca no armário, por exemplo, ela é uma bolinha branca e vai desaparecendo à medida que o tempo passa. Vai diminuindo o seu tamanho porque ela está sublimando. Porém, se você colocar uma chapa gelada, com a temperatura bastante baixa, sobre essa naftalina, nessa chapa nós vamos ter cristais de naftalina. Ou seja, a passagem do vapor para o sólido sem passar pelo líquido. Durante a mudança de fase, a substância continua trocando calor. Esse calor trocado durante a mudança de fase tem um nome, é a quantidade de calor latente. Contudo, durante a mudança de fase, acontece um fato muito interessante. Primeiro, a mudança de fase, ela obedece a duas leis. A primeira lei, ela fala que a uma dada pressão, a temperatura na qual a substância pura muda de fase é típica dessa substância. Ou seja, para cada substância, há uma temperatura de mudança de fase. Mantendo-se a pressão, a temperatura será sempre a mesma. Porém, mudando a pressão, a temperatura de mudança de fase também vai alterar. Então, para cada pressão, há uma temperatura de mudança de fase. A segunda lei fala que, durante a mudança de fase, mesmo recebendo ou cedendo calor, uma substância pura não muda de temperatura. Traduzindo, durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Ou seja, a variação de temperatura é zero. Isso quer dizer que, durante a mudança de fase, não podemos usar a fórmula Q é igual a M vezes C vezes Δθ, a equação fundamental da calorimetria. Nós vamos usar a equação da quantidade de calor latente. A quantidade de calor latente é a quantidade de calor trocada durante a mudança de fase. Essa quantidade de calor latente depende da massa da substância e do calor específico latente, representado por esse L. Esse calor específico latente, ele vai dizer quantas calorias cada 1 grama ou cada unidade de massa da substância deve trocar para mudar de fase. Esse calor latente específico, ou somente calor latente, ele depende da substância e depende da mudança de fase. Então, por exemplo, para a água, observem aqui que a água, a mesma substância, ela tem calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Isso quer dizer que cada grama de gelo precisa receber 80 calorias para derreter, para fundir. O caminho inverso,
que a solidificação, vocês aprenderam que a solidificação é o inverso da fusão. Na solidificação, a substância tem que perder calor. É por isso que o calor latente de solidificação é menos 80 calorias por grama. Você vai ter que cada grama de água precisa perder 80 calorias para solidificar. Já na vaporização, a vaporização exige mais energia, mais calor. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama, ou seja, cada grama de água precisa receber 540 calorias para vaporizar. E o caminho inverso, olha, a mudança inversa é a condensação. Para condensar, precisa perder calor, por isso desse sinal negativo. Cada grama de vapor precisa perder 540 calorias para liquefazer ou condensar. Agora eu saquei! Vamos ver uma aplicação agora. Nessa aplicação, nós temos o seguinte. Considere um recipiente termicamente isolado, contendo inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determinar a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. O calor específico do gelo é 0,5 cal por grama em graus Celsius. Calor específico da água líquida é 1 cal por grama em graus Celsius. E o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Bom, observem que o gelo não vai simplesmente passar diretamente do estado sólido para a água líquida a 20 graus Celsius. Não. Ele vai seguir etapas. Essas etapas aqui, tá? Da esquerda para a direita. Observem que, primeiro, o gelo derrete ao nível do mar, pressão atmosférica, a 0 graus Celsius. E ele se encontra nessa questão a menos 10 graus Celsius. Então, esse gelo vai ter primeiro que esquentar. O gelo vai ter que esquentar, aquecer. Ele vai ter que sair de menos 10 para 0 grau. A variação em temperatura é de 10 graus. Quando chegar em 0 grau, ele vai derreter, fundir, fusão, e vai se transformar em água líquida também a 0 grau. Lembram lá da segunda lei? Que durante a mudança de fase a temperatura permanece constante, a mesma? Então, e essa água vai aquecer finalmente até atingir a temperatura desejada, que é 20 graus Celsius. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 etapas. Para cada etapa, você vai usar uma fórmula de quantidade de calor. Na primeira etapa, onde houve variação de temperatura, Q igual a mc delta θ. Na segunda etapa, onde houve mudança de fase, Q igual a m vezes L. E na última etapa, onde houve variação de temperatura, também mc delta θ. Substituindo os valores de cada equação, observem que a massa é a mesma até o final, só que na primeira etapa o calor específico do gelo é 0,5, a variação de temperatura é 10, afinal de contas, de menos 10 até 0 está aumentando, aumento é representado por um valor positivo, variação positiva, 10. Se você tiver dúvida ainda, é só fazer toda a variação, final menos inicial. 0 menos menos 10 vai dar 10. Na segunda etapa, a massa é a mesma. Calor latente de fusão, 80, foi dado na questão. E na última etapa, a massa, 200. O calor específico da água é 1 cal por grama em graus Celsius. E a variação de temperatura é 20. Multiplicando todos, obtemos 1.000, 16.000 e 4.000. Somando tudo, vai dar 21.000 calorias. Aplicando agora essa mesma questão na curva de aquecimento, nós temos o seguinte. Observem que nesse gráfico aqui, nós vamos representar aquele mesmo cálculo. Primeiro,
o gelo saiu de menos 10 graus Celsius e atingiu a temperatura na primeira etapa de 0 graus Celsius. Durante esse aquecimento, ele recebeu 1.000 calorias. Na segunda etapa, a temperatura permaneceu constante, de 0 graus Celsius, e ele recebeu mais 16.000 calorias. Já tinha recebido 1.000, mais 16.000 vai dar aqui 17.000. É cumulativo, você vai acumulando. Na última etapa, onde ele vai atingir 20 graus Celsius, você vai ter que ele recebeu mais 4.000 calorias e acumulou aqui 21.000 calorias. Aqui nós temos a curva de resfriamento e de aquecimento. Observem que a quantidade de calor, no caso do resfriamento, é dada em módulo, ok? Observem que toda vez que a reta for inclinada, você tem variação de temperatura. A fórmula é Q igual a mc delta θ. Quando a reta for horizontal ou paralela ao eixo da quantidade de calor, você tem mudança de fase. Então, nesse caso, você vai usar a quantidade de calor latente. Temos aqui essa observação que fizemos agora. Reta inclinada, Q é igual a mc delta θ. Variação em temperatura, reta horizontal, Q é igual a m vezes L. A segunda aplicação, nós temos aqui uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é colocada em 200 gramas de água a 30 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. O equilíbrio térmico se estabelece em 20 graus Celsius. Só lembrando, a temperatura de equilíbrio térmico é a temperatura final, que é a mesma para todas as substâncias. Não esqueçam desse detalhe. O calor específico da água é 1 cal por grama em graus Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Qual é a massa da pedra de gelo? Bom, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Primeiro passo, o gelo ele está a 0 graus Celsius. Gelo fundente, está derretendo. Lembrem que o objetivo é atingir 20 graus Celsius. Então, esse gelo primeiro vai ter que derreter. Ele vai derreter primeiro, então, quantidade de calor latente. A água proveniente desse gelo vai ter que aquecer até os 20 graus Celsius. E a água que já estava lá dentro vai ter que esfriar de 30 graus para 20 graus. Então, você tem aqui a observação. Atenção! O gelo derrete a 0 graus Celsius e se converte em água também inicialmente a 0 graus Celsius. Lembrem que a temperatura é constante durante a mudança de fase. Essa água aqui, ela já estava dentro do calorímetro a 30 graus Celsius. Vamos lá, desmanchando cada equação. Na primeira, tem m vezes L de fusão. Na segunda, a água do gelo vai aquecer até 20 graus, mc delta θ. E na terceira, a água que já estava no calorímetro também vai esfriar e variação em temperatura. Substituindo cada valor, nós temos massa do gelo, não sabemos por enquanto. A água proveniente dele vai ter a mesma massa, que ainda não sabemos. Calor específico é 1. A variação de temperatura é a final menos a inicial dela. A final é 20, a inicial dela é 0, pois ela veio do gelo que derreteu. A massa da água que já estava lá dentro é 200, calor específico 1, temperatura final 20, a inicial dela é 30. Multiplicando cada um deles, m vezes 80 mais m vezes 20, mais 200 vezes 1 vezes 20 menos 30, dá menos 10. Multiplicando ainda, nós vamos ter 80m mais 20m menos 2.000.
Agora, jogando quem não tem M para o outro lado, nós vamos ter que 100M igual a 2.000, M igual a 2.000 por 100, M igual a 20 gramas. A influência da pressão na mudança de fase. A pressão na qual a substância está submetida interfere diretamente na mudança de fase. Aqui nós temos dois tipos de substâncias. Substância que aumenta o volume durante a fusão e substâncias que diminuem o volume durante a fusão. A pressão na qual cada uma está submetida interfere diretamente na temperatura de mudança de fase. Então, no primeiro caso, nós temos a substância que aumenta de volume durante a fusão. Então, vamos imaginar as substâncias que aumentam o volume durante a fusão, as partículas durante a fusão querem se afastar para que o volume seja aumentado. Elas querem se afastar, contudo, se você vier e aumentar a pressão sobre ela, você não vai estar ajudando nem um pouquinho. Elas vão ter dificuldade para fundir. Isso quer dizer que vão necessitar mais energia para derreter, para fundir. Então, se elas vão necessitar de mais energia, consequentemente, a temperatura de mudança de fase, a temperatura de fusão será maior. É justamente o que mostra esse primeiro gráfico aqui. Para uma pressão de 1 atm, a temperatura é 1. Se aumentar a pressão, a temperatura também aumenta. Já em alguns poucos casos, como a água, por exemplo, é o contrário. A água é uma substância essencial. Ela também apresenta um comportamento anormal. Então, durante a fusão do gelo, ao invés das partículas se afastarem, não, elas se aproximam mais. Ou seja, durante a fusão do gelo, o volume diminui. E aí, imaginem agora, as partículas querem se aproximar. Se você vier com a pressão externa, pressione essas partículas, você vai estar ajudando. Se você vai estar ajudando o trabalho delas, elas vão precisar de menos energia. Menos energia implica em que? Uma temperatura de fusão menor. Isso quer dizer que um bloco de gelo, mesmo estando numa temperatura menor do que 0 grau, ele pode derreter? Pode, desde que você aumente a pressão sobre ele. Então, aqui nesse gráfico, você pode ver que para a pressão de 1 atm tem uma temperatura de fusão. Mas se aumentar a pressão, a temperatura diminui. Observe aqui que é menor. Tá ok? E aí, nós vamos ter algumas consequências em relação a esse fenômeno. Observem aqui nesse primeiro gráfico, olha, essa curva azul, tá ok? Essa curva aqui, essa curva de vaporização é a mesma para essa substância que aumenta de volume durante a fusão e no caso da água também, a de sublimação também. Observem que a diferença está na curva de fusão apenas, como foi explicado anteriormente. Observem que essas três curvas aqui, esses três conjuntos de curva, nos mostram o seguinte, que o estado físico ou a fase da substância depende da pressão e temperatura em que ela está submetida. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, nessa figura à esquerda, nessa pressão e nessa temperatura, a substância se encontra no estado sólido, na fase sólida. Mas se eu pegar agora, aqui, um ponto aqui, nessa região aqui, você vai ter que, nessa pressão e nessa temperatura, a substância vai estar na fase líquida.
Isso serve também para a água. Observem esse ponto, que é chamado ponto triplo, que é justamente a pressão e temperatura em que coexistem os três estados. Então, nós vamos ter aqui, no caso da água, a temperatura de 0,01 graus Celsius e pressão de 0,006 atm. Os três estados físicos da água encontram em equilíbrio. É o ponto triplo. Observem agora essa temperatura especial da água. É o que nós chamamos de ponto crítico, onde o vapor de água deixa de ser vapor e passa a ser chamado de gás. Qual é a diferença entre vapor e gás? O vapor, ele pode ser condensado apenas sendo resfriado. Aliás, de duas formas. Ou você aumentando a pressão sobre ele, ou diminuindo a temperatura. Um ou outro. No caso de gás, as partículas possuem tanto movimento que simplesmente diminuindo a temperatura ou só aumentando a pressão, ele não vai liquefazer. Então, você tem que aumentar a pressão e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, diminuir a temperatura. Can you see past that wire? This room. We have some ages there. It's just so goddamn cool. It's the whole thing just gone. Oh, It's so cool stuff. I was about to say I think the whole thing's solid, and now it's. Jesus. Keep working in or? I'm starting to get a little bit nervous like that story you just told us about exploding. Oh my god. O experimento de Tyndall, também chamado de regelo. Água fria, lá esfria, a pressão é menor e aí agora deixa eu dar explicar mais ou menos. Com essa experiência, pôde-se notar que não houve modificações quando o arame atravessou pelo gelo. Quando o arame passa pelo gelo, ele não irá cortá-lo, pois a pressão exercida pelo fio sobre o gelo faz com que o seu ponto de fusão diminua e, portanto, o derreta para poder passar. À medida que o fio desce, a água líquida acima dela, que não está mais sendo pressionada, pode recongelar. Este processo tem algo a ver com a patinação do gelo. Atualmente, acredita-se que o deslizamento se deve à água líquida que se forma na superfície do gelo, por um processo espontâneo. O fenômeno da superfusão consiste em, no caso da água,
Quando você coloca um vaso com água no congelador, pode acontecer muitas vezes dela começar a esfriar de forma lenta e gradual. E pode acontecer dela passar do 0 graus Celsius, atingir uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. No caso do freezer, menos 20 graus Celsius pode atingir. E mesmo assim continuar na fase líquida. Porém, esse estado é muito instável. Sendo assim, para qualquer desequilíbrio, seja um movimento brusco ou uma partícula que caia sobre essa água, vai acontecer um congelamento instantâneo. Vai passar para a fase sólida instantaneamente. Você pode ver isso se pegar uma garrafa de refrigerante, por exemplo, que colocou no congelador. Quando você pega no corpo da garrafa, acontece de solidificar. Isso nós chamamos de superfusão ou sobrefusão.